Olá, estamos começando mais um programa Sal e Luz. Quero agradecer a sua audiência, você que está assistindo pela TV Mais em Porto Alegre. Quero mandar um abraço para vocês, gaúcho, e a gente aqui de Petrópolis, chegando até o sul do Brasil. Isso é muita bênção. Eu quero agradecer por vocês estarem acompanhando o programa Sal e Luz. Não esquece de nos seguir também lá no Instagram, né, Jefferson? É isso aí, no Instagram, no Spotify, no TikTok e também aí no YouTube. Não deixa de curtir e compartilhar com os seus amigos. E se inscrever também. Se inscreva aí. Acompanhe a gente no TikTok, amém? Hoje nosso tema vai falar sobre paternidade, filiação, relacionamento entre pai e filho. Fique aí. Se você é pai, acompanhe a gente. Se você é filho, acompanhe a gente também. Venha se alimentar desse conteúdo tão importante para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Amém? E quem está com a gente aqui hoje é o Will e o seu filho Davi. Tudo bem, Will? Seja bem-vindo novamente. Beleza, acho que posso pedir música, né? Ótimo. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Fato. Meu nome é Davi, eu sou a primeira vez que venho aqui, sou filho desse grande homem, Will. Uau! Que já veio aqui 3 vezes. E é a minha primeira vez aqui. É isso, amém. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente vai bater um papo bem legal aqui, né, Jefferson? Bem leve, descontraído. E aquilo, né? Não fique nervoso e se acanhe e falar. Pode agora falar todos os defeitos do seu pai aí. Mostrar a verdadeira... Não segue essa ideia não, hein? A verdadeira identidade de um relacionamento familiar, né, entre pais e filhos é muito bom. É demais. E Luiz, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, fala algo muito interessante, né? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com paciência, com persistência os seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou quando se deitar, ou quando se levantar. Will, isso é uma verdade, né, que a Bíblia nos deixa para a gente viver, né, como o pai viver isso dentro da sua casa, dos seus filhos. Como que você enxerga hoje, na atualidade, na vida do cristão, essa realidade de ensinar o filho? Tu puxou um texto que tava anotado aqui, né? Essas coisas acontecem, né? Quando tem alinhamento, né? Do céu pra gente, essas coisas costumam acontecer, né? Mas justamente eu ia começar falando sobre exatamente esse tema. Tá aqui. Posso mostrar pra câmera pra não mentir. Porque exercer a paternidade hoje é justamente ser semelhante a Cristo. É você reconhecer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E Deus nos considera como filhos. Então hoje, nós homens, nós precisamos entender que nós somos embaixadores de Deus e representantes dele nessa terra, né? E dentro dessa palavra, isso aí mostra muito como que Deus trata a gente, né? Porque isso aqui é um ensinamento de como você deve lidar com o seu filho. Cara, e é exatamente dessa forma que Deus nos trata. Pô, chamando para a mesa, vamos conversar, vamos trocar ideia, deixa eu te orientar, deixa eu te ajudar. Vamos aproveitar a nossa casa com as coisas simples. Cara, olha só esse relacionamento. Então, se você parar para analisar, se nós entendermos que nós somos embaixadores de Deus, representantes da paternidade divina aqui na Terra, cara, você vai conseguir cumprir o seu papel como pai, que tem um alvo único, que é dar destino aos nossos filhos. Que honra né? Para nós, né? Esse exemplo. Eu ia começar, Jefferson, falando sobre o Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é: honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Estava até comentando com o Jefferson aqui antes de começar, antes de vocês chegarem, assim que Deus ele dá um valor, né, para ele viva mais na terra, que tenha mais anos de vida. E Deus vê isso como a gente tendo mais oportunidade de aproveitar aquilo que foi a criação dele, aquilo que é a criação dele, né? E isso
precisa ser valorizado pela gente, né? Às vezes eu não posso, por exemplo, me preocupar em obedecer meu pai e minha mãe só porque eu quero viver até os 100 anos. Uhum. Não é por causa de mais tempo. Com certeza. Né? Mas é por causa de mais oportunidade, Jefferson. Não é? Com certeza. Quando a gente vive nesse mais tempo, que a gente pode olhar para a obediência, e Davi, você está aqui para a gente poder falar tudo com você e você expor, né, o que você vê como isso. E assim, quando a gente consegue enxergar, quando a gente olha para nossa vida de filho, nosso papel como obedecer, que não é fácil, né, Luiz? É tudo bem complicado, ainda mais quando a gente quer fazer algo e o pai vem logo e dá aquela cena, não dá para repreender, a orelha fica quente, dá vontade de rebater, sair pisando mais fundo. E para você, Davi, como que você enxerga, dentro daquilo que a gente falou aqui de Deuteronômio, no livro, né, esse texto também de Êxodo, como você enxerga a sua vida nesse sentido de obediência? Então, cara, eu nunca fui um filho que costuma dar trabalho. Nunca fui. Só, cara, meu pai, ele soube respeitar muito as minhas fases. Ou seja, ele nem pulou, nem regrediu muito isso. Ou seja, deixou eu viver exatamente a fase que eu tinha que viver. Ele cuidou na época que tinha que cuidar. Chegou a adolescência, ele me orientava, mas mesmo assim não proibia. E, cara, hoje em dia, a questão da obediência, cara, meu pai pode me corrigir, mas eu me considero alguém obediente justamente porque meu pai, desde lá de trás, ele soube exercer essa autoridade até chegar a um ponto que, cara, tudo que eu também sou de célula, frequento a igreja, cara, pode perguntar pra ele. Quando tem alguma dúvida na minha cabeça ou uma orientação que preciso dar, eu mesmo chego até ele, digo, pai, cara, eu tô precisando de uma opinião. E a gente tava muito interessante, meu pai disse também que, e até vocês também, sendo, cara, relacionamento com Deus, você falar com Deus, ter tempo de mesa com Ele, e é o que a gente tem em casa, que é o que, assim, mudou a nossa família por completo. Mudou nossa estrutura familiar. Como, assim, da noite pro dia. Se a gente senta na mesa para tomar um café da manhã no final de semana, quando tem tempo à noite da semana, mesmo corrida, às vezes quando sobra um tempo, a gente vai, cara, troca ideia ali, e aí a gente troca opiniões, ele fala o que ele tem que falar, e eu escuto. Teve uma vez que eu dei uma enrolada nele. Tava com saudade de trocar uma ideia com ele, já tinha um tempo, que é o nosso dia a dia, né? O Davi sai cedo, chega tarde, eu também. Aí tem os assuntos ministeriais além do trabalho. Eu falei, pô, cara, a gente precisava de um tempo de mesa pra trocar ideia. Ah, beleza. Aí eu fui, fiz um lanchezinho, botei a mesa, a gente sentou ali a hora que deu, 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. A gente foi parar de conversar, já era 2 horas da manhã, com a mãe dele brigando comigo pra ir pra cama, filho. Mas a vigília entre pai e filho. Pois é, cara. Mas foi assim, foi um tempo, cara, muito, muito legal, muito precioso, muito produtivo. E hoje tá se perdendo isso pra caramba, né, Will? Esse tempo de mesa, né? Tá sendo trocado por um individualismo muito grande, né? É o pai que chega cansado e vai pro seu canto lá descansar. É o filho que sempre tá sozinho também. E esse tempo de mesa, que era uma coisa tradicional, né, Will? Era uma coisa que era normal na família. Você via a família toda reunida, era normal. O pai, a mãe, os filhos comendo ali. E não só comendo, né? Tinha vários outros momentos de brincar, aquelas brincadeiras que você tinha, né, antiga, um dominó, uma dama, essas brincadeiras eram um quebra-cabeça. Era jogos de tabuleiro, né, que aproximavam as pessoas. A minha esposa, ela tem uma frase que ela mostra muito a realidade de muitas famílias, inclusive a nossa de vez em quando, porque nós não somos perfeitos, né? Que nós estamos largando de lado quem está perto para conversar com quem está longe. Como? É verdade. Então a gente acaba deixando de valorizar as pessoas que estão perto, cara, para conversar com as pessoas que estão lá do outro lado do planeta, às vezes. Por quê? Por que isso, né? Cara, se a gente está nessa mesa aqui, nós precisamos nos concentrar. Eu preciso me concentrar no que você está falando, no que o Jefferson está falando, no que o Davi está falando. A gente tem algumas regras na mesa. Para a gente valorizar, né? Eu preciso valorizar você, Luiz.
Então eu não vou ficar conversando aqui, sentado na mesa com você, ficar conversando com uma pessoa que está longe. Você acha que as pessoas estão, hoje em dia, tá fugindo desse confronto? Vamos colocar, não confronto de uma briga, uma discussão, não, mas esse relacionamento, essa proximidade. Você acha que ou o pai ou a mãe está fugindo dessa responsabilidade? Talvez sim, mas por falta de maturidade. Tá? Por quê? A palavra de Deus lá em Malaquias 4:6 diz que nós precisamos converter, né? Diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E quando você perde o coração do seu filho, cara, esquece. Aí nós temos exemplos de Davi, por exemplo. Davi perdeu o coração de Absalão. O que Absalão tentou fazer com Davi? Tentou usurpar o trono. Tentou ser rei, à força. Precisou um servo de Davi, um valente de Davi, matar o próprio filho dele para ele poder preservar o trono, porque ele não conseguia lutar contra o próprio filho. Mas por que isso? Porque ele perdeu o coração do filho. Olha como que é grave, né? Como gravíssimo. Família. E a gente tem vivido isso, né? A gente, infelizmente, a gente tem visto como que o excesso de informação, voltando ao ponto, né, falando da rede social e a ausência desse diálogo, isso tem entrado tão devastador na vida das famílias, dentro dos lares, que é constante a gente ver alguém estar falando: ah, não, tô divorciando, ah, não, já separei, meu filho tá com o pai essa semana, ou tá com a mãe. E o quão isso tem destruído as famílias, o quanto de famílias a gente podem estar hoje olhando para esse bate-papo, tentando encontrar um meio de restaurar, sabe, algo que se perdeu, algo que quebrou, ou está tentando sustentar um relacionamento, buscando essa orientação de como vou viver isso, como que eu vou conseguir manter um relacionamento onde eu já perdi o coração do meu filho, eu já perdi o coração da esposa, do marido. Como que esse relacionamento pode afetar a família de modo positivo? A comunicação, no caso do relacionamento. Sem comunicação não existe relacionamento, porque você não tem intimidade. Primeiro eu preciso gerar intimidade. Eu só consigo ter um relacionamento de filiação e paternidade com o meu Deus se eu gerar um nível de intimidade e eu zelar pelo relacionamento com ele. E com Davi é a mesma coisa. Eu só consigo ser pai do Davi se ele escolher ser meu filho. É uma escolha. Todo dia de manhã a gente precisa levantar da cama e escolher ser filho de Deus. Mas esse é um ponto importante. Isso aí vai daquilo que ele vai olhar de reflexo seu com seu pai. Sim. Se o Davi, se não olhar, não tiver uma referência de como meu pai é como filho, por que eu vou ser um filho diferente daquilo que meu pai é? Exatamente. Então, Jefferson, mas aí, cara, é o seguinte: muitas pessoas não têm o pai que gostaria, né? E se nós formos analisar, né, o Deus, porque a gente sempre cria dois deuses na nossa cabeça. O primeiro Deus que a gente cria na nossa cabeça é aquele que apresentam pra gente. É o Deus que eles apresentam pra gente como o Deus que supre tudo, que não te deixa passar necessidade, que vai te dar dinheiro para pagar teus boletos, que vai, se tu tiver uma doença, basta você pedir que ele vai te dar. Esse é o Deus que a gente cria na cabeça. Ou seja, eu tenho uma relação de filho e pai, onde tudo que eu peço ele me atende. Certo? Só que esse não é o Deus verdadeiro. Certamente você vai se frustrar com esse Deus que você criou na sua mente. Só que quando você descobre quem é o Deus de verdade, é aquele Deus que permitiu Ismael nascer, largou ele para o deserto. Entendeu? É aquele Deus que permitiu que Absalão tentasse usurpar o trono de Davi, que era segundo o seu coração. Então você começa a ver algumas atitudes de Deus que vai te trazendo quem é o Deus de verdade. Então você começa a entender a característica do seu pai. Como que seu pai trabalha, como que ele funciona. Entende? Então você vê muita coisa que ao olhar humano parece até meio injusto. Como assim, cara? Josué invade
a terra prometida e mata todo mundo sem pegar nada. Não pode pegar nada, mata tudo, não poupa ninguém. Nem criança, nem mulher, nem idoso, nada. Pô, peraí, que Deus é esse? Entendeu? Cara, esse é um Deus de amor. Mas cria um paradoxo na nossa cabeça, né? Cara, mas peraí, se eu penso que o meu pai é amoroso, ele me entrega tudo que eu peço, cara, como que ele pôde dar uma ordem dessa no passado? Se ele é imutável, né? Por quê? Por causa do pecado do povo. Por causa da insubmissão desse povo. É por isso que vem a figura de Cristo. Que quando Cristo vem, né, você não precisa mais sacrificar animais para alcançar perdão, e Deus não precisa mais matar a sua criação, destruir sua criação. Porque Cristo vem, ele traz redenção para a gente. Cristo é o Cordeiro único, né, que sofreu um castigo pelos nossos pecados. E aí você começa a enxergar a verdadeira figura de amor num pai. Por que eu estou falando isso, Jefferson? Porque às vezes a gente olha para o nosso pai na terra e esse pai ele não corresponde às nossas expectativas. Mas a gente precisa de ter a maturidade para entender, cara, como que o meu pai funciona. Cara, meu pai me xingava, me batia na minha mãe. Cara, a gente precisa entender uma coisa. Você é o filho maduro que a tua mãe precisa que você esteja do lado. Você é o filho maduro que o teu pai imaturo, que está entregando o que ele tem. Se ele bate na esposa, se ele bate nos filhos, cara, ele está entregando exatamente o que ele recebeu. E a gente só consegue entregar aquilo que a gente tem para entregar. Né? Então, cara, o que nós precisamos? Nós precisamos adquirir maturidade, entender como meu pai se movimenta, meu pai na terra se movimenta. Cara, e ser o filho maduro que esse pai precisa que eu seja. Entende? Então você começa a criar uma perspectiva diferente. Uma perspectiva de quê? Não de resultado. Não de querer colher aquilo que eu acho justo para mim. Mas de propósito. Eu começo cara, esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Eu preciso de um pai desse. Por quê, Senhor? Cara, com certeza. Tu vai descobrir. Essa parte de ser um filho maduro, é o que meu pai acabou de ler em Malaquias, né? Malaquias 4. Que os pais convertam o coração dos filhos, mas não acaba nesse versículo. Depois comenta que os filhos também convertam o coração dos pais. Cara, tem algo muito interessante, que isso acontece por falta de identidade também. Famílias, elas são destruídas por falta do que o sacerdote da casa, por falta de identidade do sacerdote da casa. Cara, quando a gente reconhece a paternidade de Deus na nossa vida, a gente descobre a identidade que a gente tem em Cristo. A gente descobre a identidade como filho de Deus. E até o que também diz lá em... Vou pegar aqui rapidinho. É o que diz em 1 João, que diz o seguinte, ó. 1 João 1, 12 e 13 diz o seguinte: mas a todos quantos o que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no meu nome. Amém. Isso é o de Jesus, sabe? Também famílias, elas podem ser reerguidas, ou se está quase caindo, não cair, quando a gente reconhece a paternidade de Deus e uma identidade como filho seu Deus. E foi justamente, cara, meu pai, ele tem uma história muito interessante, porque ele teve uma época que ele foi para Salvador, e aí ele perdeu o coração do filho, perdeu o coração da filha, não, era muito novinha, perdeu meu coração, né? E acabou que ele voltou, a gente teve aquela alegria toda, só que a família só realmente voltou a ser reconstruída depois que ele reconheceu a identidade dele como filho de Deus. Que interessante, né? Quando você estava falando aí de a gente conhecer o verdadeiro Deus, não é aquele que é apresentado para a gente, me veio na memória uma lembrança, né? E que às vezes o nosso Deus, ele deixa a gente... Ele mostra o caminho, ele dá algumas dicas através de sua palavra, mas às vezes ele te deixa. Ele deixa para ver qual é o nosso coração, qual é a nossa atitude. Na Noruega, os pais, não sei se vocês sabem, deixam as crianças em certa idade
se vestir sozinho, ir lá, guarda-roupa, pegar sua roupa, eles agem assim. A gente que é brasileiro, a gente olha assim, poxa, como é que pode deixar uma criança, né, se virar assim? Vai arrumar com seu filho. Não, tá ensinando. Eu queria fazer uma pergunta pro Davi. Quando foi que você sentiu que o seu pai deixou você se virar para ele ver qual é a sua? Meu pai nunca foi de me proibir muito, mas ele impunha sempre limites. Eu lembro da minha adolescência, que começar aquela coisa de festinha e tal. Aí na festinha, meu pai, cara, vai. Mas ele orientava e botava um limite. Cara, 10 horas tem que estar em casa. Até que chegou um dia, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, já trabalhava e tal. Aí ele chegou e falou assim, aí eu fui falar que ia uma festa. Tá bom. E deixou. Eu solto, cara. Cara, eu aprendi muito com isso. Muito com isso. Só que ele não deixava eu solto, assim, vai. Ele falava, cara, você sabe o que é certo e errado. Você tá indo, mas eu te aconselho tal e tal coisa. E deixou. E é algo muito legal que dá pra pegar disso. Que isso que é paternidade. Tu acabou de dizer que Deus, ele não privava as pessoas de passar pelo deserto. Assim como nem o próprio filho, que era ele, Jesus, passou pelo deserto. Ou seja, Elias, Jonas, muitas pessoas passaram pelo deserto. Cara, isso é um amor. Isso é que é ter paternidade. Quando foge disso, o pai exerce um paternalismo, que é uma autoridade exorcipada, tanto para o bem quanto para o mal, sobre o filho dele. Ou seja proteção demais, ou seja, a ausência exagerada disso. E isso é um paternalismo. Cara, e os pais, me corrigem, tá? Pelo amor de Deus, que aí já não foge da minha jurisdição. É algo que eu aprendi com a Bíblia e estudando. Os pais, eles não estão na terra para criar os próximos filhos, mas para criar os próximos pais. Então, cara, meu pai soube, lembra que eu falei no começo, de que ele soube respeitar os tempos, né, da minha adolescência, juventude e tal. Então ele sabia lidar com cada área disso. E ele exerceu a paternidade, e não a autoridade. Então na hora que eu tinha que me soltar, ele soltou, entendeu? Cara, isso é interessante, Luiz. Eu vou te cortar. Mas, poxa, deixa eu falar aqui um negócio aqui, rapaz. Não, rapidinho. Tá. Eu já deixo. É porque ele tocou no assunto de deixar. Eu vi na internet esse dia, não sei nem se eu te mandei. Uma menina de 17 anos desabafando na rede social. Que as colegas dela chamaram para ir pra praia, mas disse que ia ter que ir de ônibus. E ela ficou desespero, que ela não sabia andar de ônibus. Porque os pais não deixavam ela fazer nada. Ela falou, vou entrar em 18 anos, eu não sei pegar ônibus, eu não sei limpar uma casa, eu não sei fazer nada, porque meus pais nunca deixaram fazer nada. Me colocaram como algo de cristal, muito valioso, e eu não sei fazer nada. E ela é justamente isso aí, né? Saiu da paternidade. Eu ia falar exatamente isso. Aí, top demais. Pô, tá vendo? É porque é triste quando a gente vê aquele filho que a gente chama de filhinho de papai. É aquele que o pai passa a mão, sabe? E vai levando assim, a criança vai crescendo, se torna adolescente ou jovem. A gente vê até assim uma certa bobice, né? Meio bobo, vocês já viram isso? Por quê? Porque o pai está carregando no colo quando devia deixar andar, ir. E, Luiz, o Davi, ele sofre bullying dentro de casa até hoje. Não tem mamãe me chora. Apanha, cara. Mas não apanha de malcriação. Mas, tipo, o nosso cumprimento, realmente é um soco. Assim, dá um soco aqui. Caramba. É um soco. Machucar, sabe? É um estalando nas costas do outro. E por que isso? Porque eu precisava preparar ele para a vida. Né? Tem uma fase da vida dele que ele era criança ainda, né? E o Davi, ele chegava em casa sempre sopapavam ele na escola, sempre. Aí chegava em casa chorando, marca de dente na bochecha e tal. E o Davi sempre foi muito pacífico, ele sempre foi muito tranquilo desde bebê. Então, numa determinada idade, pintou uma oportunidade dele fazer uma aula de karatê, né? E ele fez. Eu coloquei ele no karatê. No início ele não queria fazer, e o que eu comecei a fazer para ele tomar gosto pela arte marcial? Comecei com ele, velho, dando chute, soco lá junto com ele. A faixa quase marrom de jiu-jitsu. Eu era roxa de jiu-jitsu. Quebrou o ego, botou o kimono na faixa branca. Faixa branca, e entrei no tatame de karatê e dando um chute todo torto e fui embora. Não, todo duro. Mas fiz.
Mas por que isso? Para mim treinar karatê? Não. É para mim poder dar destino. Então, Sabe, a ideia era dar destino para ele. Então eu fiz até onde ele começou a ir sozinho. Tá? O Davi chegou a roxa de karatê, parou porque quis, mas aí ele já parou com a maturidade. Mas o karatê trouxe autoconfiança para ele. Cadê o bullying? Acabou. Entendeu? Arriaram as calças dele lá, filho. Ele foi e supapou o garoto. Se defendeu. E ele precisou fazer isso 2 ou 3 vezes. No máximo. depois, Acabou, não precisou fazer mais. Então o Davi ele não precisou usar força bruta o tempo inteiro e não precisou subjugar as pessoas o tempo todo para se autoafirmar. Ele simplesmente se defendeu, as pessoas começaram a respeitar o Davi pelo seu posicionamento dentro do ambiente que ele convivia, que era o ambiente escolar. E ele era orelhudinho, cabeçudinho, cara, ele tinha um moicanozinho, ele era baixinho. E eu zoava, pô, que cabeção, seu orelhudo, cabeçudo. Cara, meu apelido lá em casa é Cabeção. Cabeção, filho. E tua cabeça nem é grande, cara. Agora. Era muito grande. Pô, rapaz, parecia um pirulito. Mas sabe algo interessante nisso? Cara, meu pai falou, é responsável por dar destino, mas também por limites. Eu lembro que eu comecei no karatê e tal, eu ganhei um respeito na escola. E aí? Eu lembro que teve uma época viral, que tava aquela época de bater bafinho de cartinha. O cara bateu, aí os caras foram apostar a cartinha lá, o garoto, um amigo meu, bateu e ganhou. Pô, o garoto não aceitou perder, pegou a cartinha, ele era bem playboy, tinha um cartucho cheio de cartinha na Copa. Foi pra longe. Aí, cara, dei um tapa no cartucho, veio um monte de cartinha pro alto. Aí eu peguei só que meu amigo tinha ganhado, entreguei pra ele, mas veio aquela monte de criançada em volta. Cara, eu comecei a confundir as coisas depois. Eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Aí eu comecei, esse garoto, ele era, assim, implicava muito comigo. Eu comecei a mudar, comecei a fazer bullying com ele. Eu lembro que eu cheguei um dia em casa, me gabando, isso aconteceu uma vez só. Me gabando e tal, meu pai falou, pô, cara, mas ele se perdeu. Porque o karatê foi pra te defender, pra você defender os mais fracos. Agora você tá bullyingando o garoto, tá errado. Cara, no dia seguinte, eu cheguei pra ele, pedi desculpa, ele nunca mais me encheu o saco. Nunca mais. Questão do respeito, né? Você acha interessante a gente conseguir demonstrar o amor, o respeito ao próximo da forma como foi feito, né? Sim. E, Luiz, isso aí, isso foi feito para mostrar que é machão? Não, cara, é para preparar ele pro que há de vir. Porque essa vida não é fácil, essa vida é uma luta, é o tempo inteiro. E a fase escolar, cara, se você não tiver uma boa base para você aprender a conviver em sociedade, auxiliar as pessoas, ajudar os mais fracos, cuidar de gente, amar pessoas e se defender do homem mau. Não tem jeito, isso é a nossa vida. Principalmente ele, que é homem, que há pouco tem filho, ele vai precisar proteger seus filhos. Só que os pais não conseguem ficar 24 horas com ele, defendendo ele de tudo. Ele precisa ser autossuficiente. E não só nessa questão, mas também questão financeira. Ele precisa de se desenvolver, entendeu? Para poder conseguir sobreviver nesse mundo. Esse mundo não é fácil, né? E por isso que a gente tem tentado, ainda está em construção ainda, né? A nossa relação de pai e filho vai ser uma construção para o resto da vida. Ele escolhendo ser meu filho e eu escolhendo ser pai dele. E o mais importante de tudo foi quando a gente conseguiu introduzir Cristo na vida do Davi. Porque você pode ser um crente de berço, você pode ser um cristão de berço, mas você ter um encontro com Jesus é diferente de você nascer dentro de um ambiente religioso. O verdadeiro encontro com Jesus, ele é algo muito pessoal, sabe? Você não tem como determinar isso, mas você tem como mostrar o caminho. Isso até o Dr. John, ele falou com a gente numa mesa do Homem ao Máximo, ele falou, nós precisamos andar no caminho com os nossos filhos. E no caminho não significa mostrar o caminho e falar, vai filho, não. No caminho significa tu dar a mão para ele e caminhar junto. Até que ele consiga ter esse encontro.
Tem um filósofo chinês que ele escreveu isso em 580 mais ou menos antes de Cristo. Eu esqueci o nome dele, mas ele basicamente fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Depois que meu pai... A gente sempre foi assim, berço cristão, sempre foi cristão, meus pais também, só que teve uma época que a gente desviou. Tanto eu quanto eles e tal. E eu fiquei um tempo, aí eles voltaram primeiro. Cara, meu pai mudou completamente depois que ele realmente caiu a venda novamente, ele aceitou Cristo de novo. Ele mudou por completo, e daí ele começou realmente a ser referência. Não só pra mim, mas como pra outros jovens. Cara, no Dia dos Pais do ano passado, tinha eu e mais 3 jovens na mesa com a gente. Caramba, que bacana. Jovens ou sem pai ou com pai ausente. E eles passaram o Dia dos Pais comigo. Entendeu? A gente teve um tempo de mesa muito bacana. Foi muito bacana. Uns 3 horas ali conversando. Bem emocionante. Eu, meu pai, os 3 jovens que pegaram meu pai como referência. Mas a palavra pai para algumas pessoas, Luiz e Jefferson, às vezes ela é uma palavra muito pesada, muito danosa, porque às vezes a pessoa não tem essa referência de paternidade na terra, de algo bom, e isso dificulta o nosso relacionamento com Deus, cara. Nosso relacionamento com Deus, de reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida, tem muito a ver com a nossa relação com o nosso pai na terra. Cara, se eu não tive um pai, ou se eu tinha um pai abusivo, se eu tive um pai abusivo, ou se eu tenho um pai abusivo, cara, quando você fala que Deus é nosso pai, pronto, isso gera um bloqueio. Isso gera um bloqueio para você se relacionar com teu pai. Que engraçado, né? Inclusive, sendo algo espiritual, tu traz como se fosse pro natural. Sim. Por causa do histórico ruim, né? Exatamente. E aí que entra a questão que eu falei com o Jefferson antes, a questão da maturidade, da gente reconhecer a nossa filiação como filho de Deus e ser um filho maduro para ajudar o meu pai na terra. Para quê? Para me quebrar esse ciclo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não tá aqui, tá, Jefferson? Não tá aqui. Não tá aqui. Como sempre, né? É porque hoje em dia a coisa tá tão pesada, tá tão feio o negócio aí fora, que surgiu essa pergunta. Porque eu lembro da época que eu era adolescente e eu tinha dúvidas, e aí foi me apresentado ou falado de forma que não era a verdade. Sim. Quando foi que você falou com o seu filho sobre sexualidade? Para tentar abrir a mente dele, para ele não ser enganado lá fora. Então, eu sempre fui muito bruto. Eu sempre fui um cara bruto. Tá? Então, Davi, até uma determinada idade, ele era proibido de usar rosa. Era proibido de brincar de boneca. Fala batatinha. Ele não falava nada com inha no final. Parece bobagem, mas isso foi até ele se construir. Quando ele criou a sua característica e quando ele identificou sua identidade na questão da sexualidade, agora ele pode fazer o que ele quiser. Pode falar batatinha, ele pode usar rosa, agora não tem problema. Mas até ele se identificar, até ele conseguir se olhar no espelho e conseguir enxergar que ele é um homem, né, formado à imagem e semelhança de Deus, Luiz, eu era muito radical. Esse sentido, Will, é legal, mas eu estava me referindo no caso, você orienta... Bater papo, né? Tipo ele assim, para ele não cair nesse erro. Sim, nossa, então, começou dessa forma. E eu tive uma revelação, tem uns 3 anos ou 4 anos atrás, de que ele estava próximo de prostituição, né? Isso foi assim, cara, foi algo que Deus me deu. Então eu dei uma pesquisada na internet e via como que a juventude estava se aproximando da prostituição. Com assédio moral de homossexual, com assédio moral de mulheres mais velhas, isso tudo acontece, né? Então eu chamei ele num canto assim, numa conversa muito rápida, né? Uma conversa muito incômoda, mas eu falei, Davi, cuidado com a prostituição. Não se venda por causa de trocados.
porque o assédio é muito grande. Muito grande. E eu vi os garotos que ele estava andando e eu tinha certeza absoluta de que aqueles garotos se prostituíam. Entende? Eu falei, Davi, sai fora disso. Tem pessoas que usam contas de jogo, por exemplo, para se prostituir. Eu não vou saber, de repente ele sabe. Eu não vou saber, mas isso é algo que a gente precisa estar atento. Eu tive conversando com o sargento Léo Fones, que inclusive foi o professor de karatê do Davi, e hoje ele é um policial especializado em cybercrime. Então ele justamente provavelmente ele não me falou isso, mas ele se passa como criança. E ele entra nessas coisas aí e pega esses caras, mano. Pega esses caras. Que interessante. Entende? Então eu tive um papo com ele sobre sexualidade, mas eu nunca senti o Davi com dificuldades na questão de identidade, ser homem ou mulher. Eu sempre vi o Davi com dificuldade. A única dificuldade que eu vi no Davi na questão da sexualidade foi justamente trazer ele para perto quando a prostituição e o se vender estava se aproximando dele, sabe? Uhum. É porque hoje a gente vê criança vendo coisas que criança de 6, 7 anos. Hoje então. Tá feio o negócio. Uhum. Por isso que eu tô falando isso aqui, vocês estão nos assistindo aí, e você tem uma filha, um filho de 6, 7, 8 anos. Primeiro que já não era para ter celular na mão, criança nessa idade, porque o celular, por mais que os pais tentam bloquear algumas coisas, infelizmente ainda aparece. Aí, hoje em dia, qualquer lugar, qualquer cantinho tem algo sendo oferecido para a sexualidade. E aí você estraga a mente, o coração, a criança começar a ver uma coisa que ela não está preparada para isso, né? Não tem nem entendimento para isso. Aí a minha preocupação foi essa, né? Então, tomar muito cuidado com esse Roblox, sabe? Outros joguinhos que eu nem sei mais, porque eu parei de pesquisar, que graças a Deus eu confio, né? Confio muito, tanto na Alice, de 11 anos, que é minha filha que está em casa, quanto nele também. Hoje em dia eu consigo deixar eles bem tranquilos, fazendo lá o que eles... é o que o Davi falou, né? Deixo solto até precisar puxar. Mas tem que tomar muito cuidado, cara. Esses jogos tem muita coisa embutida neles ali, escondida, que as crianças sabem o caminho, sabe? De você entrar na salinha, qual salinha entrar, com quem conversar. É muito complicado, é muito delicado isso. E você não tem como descobrir. Não dá. Não dá pra você descobrir como pai. Deixa eu ver o que tá fazendo. Não dá. Não dá. Tem que ensinar o filho para ver, mas não vai por esse caminho para aquele, né? Então a minha filha joga Roblox. Eu nem sei o que é. Mas, pois é. A maioria dos pais não sabe o que é. Não sabe o que é. Precisa saber. E tem outros, tá? Então, o Roblox é tipo um jogo onde tem várias pessoas do mundo inteiro e você pode conversar abertamente. Não por chat de voz. Não, também. Por chat de voz também. Eu não entendo muito bem, falando coisa de leigo aqui. Mas pelo que eu sei, você reúne pessoas do mundo inteiro e consegue conversar por chat, por voz, entrar em videochamada. Assim, então a pessoa consegue digitar e não tem fio. Fala o que tu quiser naquele chat. Assim, pra chamar pra uma coisa, vamos entrar numa conversa de sapo, me passa teu número, é um pulo. Entende? Olha só, aconteceu na semana passada. Uma jovem de 16 anos sumiu de Joinville e os pais preocupados com a menina. Sumiu, falou que ia pra igreja e foi encontrada ontem à tarde numa casa abandonada em Balneário Camboriú. E era isso aí, esse negócio de jogo. Misericórdia. Era esse negócio de jogo aí. Então esses daí são os extremos. Mas o que mais me preocupa não são os extremos, porque os extremos ainda é pouco. Que é essa questão aí de sequestro, de abuso físico. O que me preocupa é a construção dessa criança. Sabe? É o que ela vai... Como que ela vai se desenvolver, como que ela vai se desenvolvendo na vida dela. Quais são os traumas que ela vai desenvolver para ela e o que ela vai passar. Né? Lembra que nós falamos que a gente só entrega o que nós temos? O que ela vai passar? O que ela vai entregar no futuro? Então você entra com várias crises. Aí você tem crise de ansiedade, você tem crise existencial, você tem crise de identidade, porque
essas coisas acabam te moldando de alguma forma. E parece exagero o que eu estou falando, mas não é exagero. Não é exagero. Tá? Felipe Neto tem poder de moldar caráter. Influenciadores têm poder de moldar caráter. Influenciador. Entendeu? Influenciadores têm poder de moldar o caráter das crianças. E por isso que muitas crianças estão indo contra os pais. É muito perigoso, cara. Então, quando a gente pega uma criança e a gente leva ela para um ambiente de igreja, a gente, aos poucos, por mais que pareça que a criança não goste, aos poucos a gente vai mudando o ecossistema dessa criança. A gente vai criando um ecossistema saudável para ela. Luiz e Jefferson, imagina você, numa situação qualquer, seus pais precisou se refugiar no esgoto. Aconteceu alguma coisa, um apocalipse, uma guerra nuclear, alguma coisa assim, precisei. Você não era nascido ainda, seus pais foram para o esgoto se esconder para sobreviver. Ali você nasceu. Então você nasceu, cresceu, se desenvolveu no esgoto, no lugar podre, fétido. Você disputava alimento com ratos e baratas, disputava espaço com ratos, com insetos, podre, com bactérias. Só que aquele lugar ali, Luiz, é o teu lugar de acolhimento. É o lugar onde você nasceu, é o lugar onde você cresceu, é o lugar onde você se desenvolveu. E esse lugar virou para você um ambiente gostoso. Normal. Um ambiente normal. Um ambiente que você gosta de estar ali, porque ali Segurança, né? tu tem segurança. Aí a guerra acabou. A guerra acabou, teus pais morreram, aí você pode sair do esgoto. Aí vem uma galera, te tira, te arranca do esgoto. Por quê? Porque eles estão vendo que aquilo ali não é um ambiente saudável, é um ambiente completamente ruim para o ser humano, vai te tirar dali. Aí talvez um casal te adote, te leva para dentro de casa. Te levou para dentro de casa, você tem roupa limpa, cama limpa, banho todo dia, corta cabelo, faz barba, comida de excelente qualidade, limpa, você não precisa mais disputar com os ratos a comida. Cara, você vai se sentir confortável nesse ambiente limpo? Ou você vai querer voltar para o esgoto? Eu vejo como que a pessoa até pode se sentir confortável. Eu trabalho numa área que a gente tem algo muito similar a isso. E a pessoa pode até se sentir confortável, mas no primeiro desafio ela vai voltar para a zona de conforto dela. Exato. Isso aconteceu com o povo de Deus. De frente para a muralha. Só precisava pular um último obstáculo. Já abriu o Mar Vermelho, já abriu o Rio Jordão, já tinha destruído os povos que estavam atrapalhando eles. Só precisava passar por um último objetivo. E eles murmuraram e queriam voltar para a escravidão do Egito. Cara, é incrível. Então, assim, o esgoto está sempre chamando a gente. E o que a igreja faz? Como que você vai conseguir tirar o esgoto da tua zona de conforto? Como que você vai tirar o teu filho do esgoto? A zona de conforto dele, o que eu chamo de esgoto é vida excessiva de rede social, uma vida excessiva de séries, uma vida excessiva de porcarias que não te desenvolve nada. Isso é um esgoto, isso é horrível, é fétido. E como que você muda isso? Cara, aos poucos, você vai inserindo ela num ambiente saudável. Então, no primeiro momento, a igreja vai ser desconfortável para o teu filho. No primeiro momento, você tirar o celular e ler a Bíblia vai ser desconfortável para o teu filho. Só que conforme você vai fazendo isso, com doses homeopáticas, com muita sabedoria, o teu filho vai conseguindo abandonar esse ecossistema que acolhia ele e começa a fazer parte de um outro ecossistema. Só que isso depende do pai e não é da mãe. Porque a mãe, a gente precisa entender isso. A mãe, ela alimenta. A mãe, ela dá peito. A mãe traz para perto. E a mãe traz acolhimento. Então, se deixar... Não, meus filhos estão bem aqui nesse ambiente, deixa aqui. Entende? Só que o pai, nós, homens, nós precisamos enxergar
essas situações e nós é que precisamos dar destino para eles. É nós é que precisamos ir mudando o ecossistema deles. E o Davi, graças a Deus, hoje ele vive nesse ambiente. E joga, claro que joga. Vê série, claro que vê. A gente vê anime junto lá, alguns, né? Alguns animes. Equilíbrio, né? Com equilíbrio. Cara, com equilíbrio. E só que a maioria, a vida do Davi hoje é uma vida de pastoreio. A vida do Davi hoje é uma vida de cuidar de pessoas. Dia 22 agora vai ter o nosso batismo. Para a honra e glória do Senhor. Esse batismo tem 2 ovelhas minhas e 3 ovelhas do Davi. Glória a Deus. É o filho superando o que o pai é, cara. Porque é isso que a gente precisa fazer. O que você está falando, né, sobre o papel do pai em educar, e isso está em Provérbios 22:6, né, que fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. E é justamente isso, né, o papel do homem como educador, como instrutor, né, da sua família. Eu não falo só do filho, mas falo da família em si. É muito fundamental. Mas, Will, você como homem, você como já viveu, né, tem uma experiência, qual conselho você consegue trazer para o nosso público que está assistindo em cima desse versículo, que muitas vezes essa família não tem a referência de um pai? É a questão da identidade que o Davi falou. Quando a gente nasce sem a referência de um pai, sendo educado pela mãe ou pelo avô, seja lá o que for, a gente cria uma figura paterna pra gente. E muitas das vezes você escolhe uma figura paterna que é uma mulher, uma figura paterna que é um avô, e você fica sem identidade. Como que você supera isso? Cara, só reconhecendo que você é um filho amado do pai. Você reconhece que você é um filho amado do pai, se relaciona com ele, senta na mesa com ele, cria intimidade com ele, e ele vai começar a falar com você. Aí você começa a superar essa questão de filiação. Mas esse livro aqui, Jefferson, é um livro que fala: Escolha Ser Filho, do Fabiano Ribeiro. Escolha Ser Filho, do Fabiano Ribeiro. Como a gente está falando de paternidade, esse cara, esse pastor, ele tem um testemunho muito, mas muito forte com essa questão de pai, porque ele tinha um pai abusivo. Além de ser ausente, ele ainda era abusivo. Ele batia na mãe, batia nele, é um testemunho fortíssimo. E ele cresceu sem essa referência de pai que você está falando, com a ausência de pai. E ele conseguiu superar isso justamente conseguindo identificar a sua identidade em Deus. Então eu quero deixar esse livro, Luiz, para os ouvintes, tá? Para o seu povo aí, para o pessoal que te segue. Aí, pessoal. Tá? É um belo investimento, viu? Escolha Ser Filho. Escolha Ser Filho é uma escolha, né? Fabiano Ribeiro, da Leila Paz. É uma escolha. Assim como a gente escolhe ser filho de Deus, é uma escolha. Eu aceito ser filho de Deus, eu aceito obedecê-lo, eu aceito seguir pelo caminho que Jesus Cristo deixou para nós. Seguir é uma escolha. Sim. Eu posso ir para o mundão, posso não escolher andar com Jesus e ir para o mundão, balada, bebida, mulheres, né? Mulheres, igual o pessoal fica aí achando que isso é ser homem. Pegar muitas mulheres. Tá doido. Tirar onda. Esse é um... Chamam de galã. É galã? Esse é um eterno menino. Aonde que isso é ser homem, né? Ser homem é tudo isso que a gente está falando aqui. É você, primeiro, ser filho de Deus, porque a partir daí você reconhece o seu Deus como pai, a principal referência no caso, né? E depois a gente ser, além de ser esse bom filho, a gente também vai ser um bom pai. Não tem como a gente ser um bom filho e ser um mau pai. Eu sou pai, eu sou um bom filho para Deus, mas sou um mau pai. Não tem como. Se eu sei qual é o caminho que eu devo seguir, né, Jefferson? Se eu sei quais são as palavras que Cristo deixou para a gente obedecer, para a gente seguir, como é que eu vou ensinar o meu filho o caminho que eu estou seguindo, eu não vou ensinar para o meu filho seguir? É o que você está falando, seu exemplo, né? Exatamente.
E é sobre isso mesmo. Eu ia falar um negócio que fugiu aqui. O Luiz fala demais, eu sei. Rapaz, você me desculpa, mas a gente saiu totalmente do roteiro aqui. Misericórdia. E eu ainda fazer uma pergunta pro Davi ainda, que era a respeito de, tipo assim, teve alguma coisa na história de vocês, no relacionamento de vocês, até esse momento, que você guardou muito tempo algo sério pra contar pra eles, que você teve medo, receio? Então, teve sim, mas foi algo inconsciente. Não foi algo que eu guardei e esperei muito tempo até ter a oportunidade de falar com ele. Mas foi algo inconsciente de atitudes, chegou a certo ponto que acabou chegando a ele. Que foi quando é inconsciente tanto dele quanto meu. Como eu disse antes, aqui, ele, por proposta de trabalho, teve que ir lá pro Nordeste. E lá ele ficou um bom tempo fora. E eu fiquei sozinho com a minha mãe, cara. Sem meu pai. Era eu, minha mãe e minha irmã. Só que, meu pai, é tipo a água daquele lugar. Tipo, a mãe é um fogo e minha mãe é excelente, excelente. Meu pai é tipo um intermediador. Tipo, mãe fogo, pai água e eu fogo também. Cara, quando meu pai saiu de casa e assim ficou fora durante meses, cara, eu convivi só diretamente com a minha mãe. E ali eu me perdi muito. A gente brigava demais. Todo dia a gente brigava. Eu não conseguia ver minha mãe, que me dava raiva no coração, cara. Isso não existe, um filho não pode ter isso. Cara, aí era tão grave que chegou um ponto. Meu pai tava lá em Salvador ainda. Cara, eu cheguei da escola, eu abri a porta. E eu escutei minha mãe falando que tinha que mandar no psicólogo. Que eu não conseguia me enturmar, porque não conseguia falar direito com ela. Cara, meu coração se fechou por completo. Aí o que eu fiz? Eu saí de casa, fingi que eu não tinha aberto a porta. Aí bati na porta e abri de novo, como se tivesse aberto. Isso foi gerando muito ressentimento no meu coração, sabe? Muito ressentimento. E acabou que me perdeu. Tanto me desvinculei da igreja, quanto meu coração fechou com meus pais. Aconteceu alguma coisa, eu ficava no meu quarto, eu não queria ter tempo de mesa. E aí, do nada, meu pai falou, nossa, chega, não posso me viver assim. Perdi o coração do meu filho, a minha filha tá perdendo a referência de homem, referência de pai. A minha mulher também tá precisando. Ele foi, do nada ele voltou, sem contar pra ninguém. Não foi do nada, né? Porque a Aline foi lá me buscar. A Aline foi lá me pegar. A Aline foi lá, brotou lá em Salvador. Ela que brotou do nada lá. Caramba. E ela me deu um ultimato. Falou, Will, não dá mais. Eu tava doente, muito gordo, tava com quase 110 quilos. E sentia tontura. Fui no médico, o médico me receitou uns 3 remédios de tarja preta. Tava com ansiedade. Crise de ansiedade, depressão. Eu nem sabia se eu só estava depressivo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. E quando eu fiz um vídeo com a Aline, mostrei para ela os medicamentos, o que estava acontecendo. Ela falou, isso é remédio de tarja preta, tu tá maluco, tu não precisa disso não sei o que, não sei o que. Aí beleza, aí isso foi numa segunda-feira. Na quinta-feira ela brotou lá em Salvador. Ela apareceu lá no apartamento. Ela falou, tu vai pedir conta hoje e a gente vai embora agora. Você vai voltar para sua casa que você não precisa tomar remédio, você não precisa disso. Eu preciso de você, seus filhos precisam de você, você vai voltar para casa agora comigo. Caramba. E aconteceu que com isso, fui guardando ressentimento, fui perdendo meu coração e acabei tomando atitudes que, como eu não tinha uma identidade em Cristo naquela época, e eu perdi a referência de pai durante aquele tempo, eu tomava atitudes erradas que eu sabia que era errado de uma série de motivo. E acabava que isso me irritava tanto em casa, e até meu pai tendo voltado, ainda assim me estressava com ele. E aí, cara, acho que, respondendo a sua pergunta, acho que foi de forma inconsciente. Até que ele mesmo se voltou a Cristo de novo. E, cara, ele disse o seguinte, falou assim, Davi, eu nunca te obriguei a nada, mas agora eu vou te obrigar. Você, pelo menos uma vez por semana, você vai participar de alguma coisa na igreja com a gente ou em alguma ação. Falei, tá bom. Pelo menos uma vez por semana. E nisso ele foi indo, cara, ele subia a monte, orando pela minha vida. Isso não foi ele que me contou, tá? Ele não me contou, foram amigos dele que me contaram. Não saiu da boca dele. Talvez ele nem sabe que eu sei disso. Não sabia não, peguei de surpresa. Aí minha mãe falava que meu pai chorava. Luiz tá essa Efeito Luiz, deu certo. Minha mãe falava que ele chorava à noite, cavando pela minha vida. Aí tem um encontro nessa igreja com a vida vitoriosa. Aí, cara, ele pagou pra mim. Ele me obrigou a arrumar as malas. Ele me levou lá. E mesmo sem minha vontade,
E, cara, mediante todo esse esforço, e todo o sentimento que eu tinha guardado, toda essa raiva, cara, fui embora e curado no nome de Jesus. Amém. Garoto. E eu, tipo assim, a tua esposa, ela teve uma atitude, né, de ir lá. Ela não aguentou mais, né? Ela não estava aguentando. Ela falou assim, acredito eu que o único jeito é ir lá buscar meu marido, porque eu sozinha não vou conseguir mais. E aí você volta, mesmo distante de Deus na época, né? Parece que essa época vocês estavam distantes, e aí se estabelece tudo de novo através da aproximação que tiveram novamente com o Pai Celestial. Exatamente. Glória a Deus. A partir do ponto... Pode falar. Não, pode ir. Algo interessante que é uma pesquisa que até o pastor falou lá no púlpito. Cara, quando o homem, que é o sacerdote da casa, ele se converte a Cristo, tem 93% de chance de toda a família ir junto com ele. Não. Agora, quando a mãe, que é o coração da família, se converte a Cristo, ela tenta converter, cara, sabe quanto é a porcentagem de chance, aproximadamente, da família se converter? Cara, é 17%. É bem pouco. Se ele tomou essa identidade como pai, paternidade como sacerdote, exerceu isso e tomou bronca, né? E Efésios 4:22 fala o seguinte, ó: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Cara, isso é lindo. É a transformação, cara. É a transformação do entendimento. Então, o que aconteceu comigo foi realmente a transformação do meu entendimento, do meu exercício, das minhas obrigações, das minhas responsabilidades. E a aproximação de Deus, né? Tu ia falar, né? Isso, teu papel, sabe? A tua atitude, a tua decisão de pegar a rédea de novo, né? Conduzir os filhos para a igreja, a família. Cara, isso tá lá em Provérbios 17, versículo 6, né? Que fala que o filho dos filhos são a coroa dos idosos. E os pais são o orgulho dos filhos, né? Isso é bom ver, porque ele vai ter alguém para olhar, né? Aquilo que gera referência. Como pros avós, é um troféu. Meu neto, minha neta são maravilhosos. Mas quando eles olham pro pai e falam assim, cara, que orgulho que eu tenho do meu pai. Que orgulho que eu tenho de ter essa pessoa como referência. Porque é isso que gera a identidade também. Uma criança. Porque hoje as crianças, elas estão perdendo essa identidade. Elas perdem isso muito fácil, porque não tem mais. E os que têm, a família que tem homens em casa, vão sendo homens frouxos. Assim, mas o que realmente mudou nossa vida por completo, tem um nome específico, que é Jesus Cristo. O único que foi capaz de mudar isso. A partir de conhecer ele, a venda cair, que foi que as atitudes mudaram. Mas eu lembro de uma mãe autoritária, de uma mãe que exercia muito a vontade dela e o que ela falava que estava certo. Eu lembro de um pai quando ele trabalhava na empresa. Pode falar o nome? Não. Na empresa, sem cessa que ele estava agora. Ali eu lembro de um pai estressado. Cara, era de segunda a segunda no telefone o tempo inteiro. Cara, xingando, falando alto. E assim, não tinha tempo de mesa, não tinha nada. Cara, foi Cristo entrar na vida, primeiramente, do meu pai. Aí depois foi pra minha mãe. E da mãe se jogou pros filhos. Will, eu te fazer uma pergunta. Quando seu filho, você perdeu o coração do seu filho, como foi? Qual foi o segredo para você reconquistar esse coração e a confiança dele? Criar relacionamento, porque ele era meu filho, mas eu não tinha relacionamento com ele. A gente só consegue ganhar o coração de alguém, independente de qual tipo de relação que seja, se você criar relacionamento. Você só consegue converter, você só consegue alcançar o coração de Deus criando relacionamento com ele.
Você só consegue alcançar o coração da sua namorada, da sua esposa, se você criar relação com ela. E com o filho é a mesma coisa. O segredo foi criar relação de forma intencional. Cara, tu gosta de quê? Gosta de anime? Vamos ver anime junto. A gente viu Naruto junto, a gente viu Kimetsu junto. Até hoje a gente viu. Até hoje a gente escolhe um lá e vê Cobra Kai. E assim a gente foi criando relacionamento. Eu fui gostando do que ele gosta, fui abrindo mão de algumas coisas. E nesse meio tempo, né? Essa relação intencional, esse relacionamento intencional, Cristo no meio de tudo. Então assim, foi difícil, foi, mas a gente conseguiu, eu consegui realmente ganhar o coração do meu filho de volta, sendo intencional, criando relacionamento com ele. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Não, deixa só eu falar. Acabou o tempo, né? Acho que eu tô Acabou estourando. o tempo, né? Acabou. Jesus, depois eu vou ter que dar uma trabalhada. Mas assim, eu fiz essa pergunta para ele a respeito de repente, o que aconteceu, que ele guardou muito tempo e não te falou, porque eu tenho certeza que tem pessoas nos assistindo, filhos, pais, que podem estar guardando alguma coisa há muito tempo. E só depois de confessar, chegar para conversar, é que vai vir a cura, é que vai vir a restauração. Então, assim, da mesma forma como aconteceu na vida de vocês, eu falo para vocês que estão nos assistindo, que se tem alguma coisa, sabe, que não está certo, no seu íntimo você sabe que não está certo, que é necessário você chamar a família para conversar, esse é o momento. Nós não estamos aqui à toa, Deus tem usado nossas vidas e eu tenho certeza que Deus está falando com você. Chama para conversar, chama a sua família para a mesa, acerta os pontos. Se você tem filhos que não obedecem, se você tem pai que não é uma referência da forma que você sabe e você tanto esperava que fosse, chama para conversar. Precisamos, né, o Davi, Jefferson, a gente precisa estar na mesa, compartilhar aquilo que está doendo muitas das vezes dentro de nós, aquilo que está ferindo, aquilo que está machucando, aquilo que a gente sabe que não está certo. E eu tenho certeza que Deus ele vai transformar esse ambiente na sua casa, levando cura, levando salvação. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Com tudo isso que a gente já aprendeu, cara, a resposta dos dois, tá? Como vocês veem o relacionamento de vocês hoje? Quer começar ou começa? Pode começar. Na minha visão, assim, como é algo tão natural, né? É até difícil botar em palavras. Acho que na minha visão, eu e meu pai, a gente não discute. É até estranho, a gente não discute, a gente não briga. Cara, quando precisa, ele dá sermão. E de vez em quando não é só eu que tô errado, de vez em quando ele tá, também fala, cara, tu tá sem razão. E assim... E essa é uma pergunta minha. Quando o filho tá com razão e o pai não. Abusado. E meu pai pode ser até meio teimoso no começo, mas depois ele cede. E cara, eu falo mesmo, eu falo assim, cara, tu tá errado. E ele faz a mesma coisa comigo, fala, filho, tu tá errado. Só que, cara, uma relação boa, cara. Eu também tô ativo, né? Cuidando de pessoas. Meu pai, como tem mais maturidade do que eu, cara, eu chego semanalmente, diariamente, praticamente, né? Falo, pai, cara, me ajuda nessa parte aqui. O que eu posso fazer? Pai, eu tô perdendo tal coisa, me ajuda. Cara, a gente vai sentando, vai conversando, vai desenvolvendo. Sabe, cara, algo tão natural que é até difícil botar em palavras. Vamos ver se tu vai saber desenrolar mais do que eu nessa ideia. Não, isso é relação, é intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente já meio que conhece um pouco do pensamento do outro, como o outro age, e realmente vira um relacionamento natural. É isso que a gente precisa buscar em Deus. A gente já sabe mais ou menos como que Deus age ali, se ele vai te responder ou não, tu já tem aquela intimidade para entender isso, né? Você para de fazer coisas de pessoas imaturas, de tomar ações religiosas, para ter um relacionamento verdadeiro com teu pai. E assim, realmente é bem natural.
Bem natural nossa relação. Tem um momento de briga. Quando tá... De vez em quando tem um momento de briga, né? Meu pai faz uma piada, eu faço a piada e a gente começa a rir. Do nada. A minha intenção, minha maior intenção para os meus filhos, para os dois, né, é que eles sejam muito mais desenvolvidos do que eu, muito mais inteligentes, muito mais fortes. Né? Falta um pouquinho, né? Para ficar mais forte, mas muito mais forte. Tá. Quebra de braço, né? Não dá, ainda não dá, não. Não, carcassinha, franguinho ainda. Né? Só que você tá com mais 40, né? Mas é que eles sejam realmente, cara, assim, que eles voam muito, que eles possam criar asas e voar muito mais além de mim, sabe? Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. Que ele me ultrapasse em tudo. Que ele me ultrapasse, assim, absolutamente em tudo. Tudo aquilo que as pessoas acham que eu sou bom, o Davi vai ser melhor. A Alicia vai ser melhor. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. É isso que eu permaneço firme, trabalhando. Se tem uma ideia para esse podcast aqui, a gente fez um propósito de jejum e oração. Porque paternidade é um tema dolorido, cara. É um tema importante, cara. E tu tem que saber o que tu tá falando. E a gente precisa levar para as pessoas aquilo que Deus trouxe para nós. Então que as pessoas possam realmente entender um pouco da nossa história, absorver. E se precisar procurar a gente, Luiz, pode dar meu telefone. Se alguém procurar vocês, pode dar meu telefone. Faço questão, tá, de conversar, de trocar ideia, de chamar pra mesa. Show. Faço questão. O Davi junto, enfim. Então é isso, cara. Sabe, que ele voe. Glória a Deus. Eu falo para vocês, amados, que nós vamos ter parte 2. Vamos ter parte 2 desse bate-papo aqui paterno, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar sobre isso, muitos detalhes, né? Eu queria pedir para o Jefferson fazer o encerramento aí, Jefferson, mas lembrando que nós vamos ter a parte 2 e também vamos ter também, se a sua esposa aceitar, eu acho que eu não tinha conversado com ela, eu queria, ela e a filha. Alice? Eu acho que bacana. Ela tem 11 anos, não tem? Tem 11. Quando a gente estava gravando com ela aqui, lembra que eu comentei? Por que não também entre as mulher e a filha, né? Tem 11, mas não parece não. Aqui é paternidade bem resolvida, ali é maternidade bem resolvida. Minha mãe é sensacional também, tá? Que mulher. Mulher sábia. Se até lá nosso cenário novo estiver pronto, né, Luiz? Opa! Quem sabe os 4 sentados ali. Você revelou? É claro, não posso deixar de falar isso pro nosso público, né? Estamos chegando no final. A gente vai ficando por aqui, mas eu quero que vocês reflitam o que está em Salmos 127, no versículo 3, de 3 a 5. Vou ler para você e a gente finaliza o nosso bate-papo. Os filhos são herança do Senhor, e o futuro do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche sua casa deles. Este não será confundido, mas falarão com seus inimigos à porta. Isso que eu deixo para você, para sua casa. Bem-aventurado será você confiar no Senhor e abraçar, ganhar o coração dos seus filhos e da sua família. Você não vai ser confundido no dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Valeu.